religiosos. Normalmente o bispo é o exorcista da sua diocese, por direito, mas depois pode delegar. E normalmente delega num padre. O mal, Uma ausência de Deus. Uma ausência de ser. De Deus, a ausência de ser, como é que o Satanás, como é que se... Satanás é a personificação desse mal, ou seja, do poder do mal. Não é? Como na Sagrada Escritura há vários termos para falar dos demónios. O diabo, o Satanás e o... não é o Lucifer. A besta. Sim, a besta, mas há outro que está ligado... Não, nós somos a legião, não é? Não, que está ligado, tem uma ligação às águas. Ai, como é que se chama? Não, é o Leviatã. Leviatã. uma existência real. Não é real enquanto ser, tem uma existência. Pois, isso é um problema sério. É uma questão séria. Teologicamente situa-se na mesma dos anjos, não é? O anjo É uma criatura espiritual, não encarnada. E, por exemplo, em Job, aceita naquele que questiona a fé de Job. E está em diálogo com Deus para questionar a fé daquilo. No fundo, o diabo são um espírito que se chama o espírito maligno. Espírito, de facto, uma realidade espiritual que vive da negação, digamos assim, do nada. Por isso é que a própria palavra diabo tem este sentido. Dia, dois, golos. O diabo é o divisor, é aquele que desagrega o ser, é aquele que desagrega a pessoa, é aquele que divide a pessoa, que a esfrangalha, digamos assim. A própria palavra diabo em grego é o que quer dizer isso. Diabolos. É o antónimo símbolo. Do símbolo. O símbolo une. O diabolos divide, desagrega. Nesse sentido. Bom, tá? Mas já depois vamos ver rapidamente. Pedia-vos só que pegassem então nesta folha para depois passarmos mesmo à liturgia do atual batismo. Eu pus-vos aí o esquema do ritual da iniciação cristã dos adultos, que é este catecumenato atualizado hoje. Está aí em esquema, com os números todos, as páginas, os números das coisas. E, portanto, além da introdução geral que está aí, portanto, nesse primeiro ponto, o ritual da iniciação cristã, oica, ou rica, não tem esta. Não. Eu ainda posso dar mais uma. Foi das que eu dei. Tem que notificar isso ao pessoal. Deu foi nos textos de apoio. Não, hoje, no sábado. Veja se ele está aí nos apontamentos. Tá. Eu terminei a alargar para dizer assim já ficam com ela e passo nada. Bom, mas eu depois faço mais, não se preocupe. Claro. Sei lá, mas hoje já é No dia 14. É Itália. Foi no dia 14 de dezembro. Bom, só para vocês verem, portanto, aí está uma introdução geral, não é do ritual, e depois é que está, o número 2 diz oica, digamos, as siglas latinas, Ordo Iniciaciones Christianorum Adultorum, o Ordo da Iniciação Cristã dos Adultos, que em português dá rica, Ritual da Iniciação Cristã dos Adultos. Portanto, são duas siglas que são equivalentes. Pronto, começa por essa introdução, que é uma coisa que vocês nunca se esqueçam. Os rituais do concílio, da forma do concílio, têm todos uma introdução teológica, histórica e pastoral. Se chama AP, chama-se preliminares, chama-se introdução geral, etc. Mas tem sempre.
E depois é que entra, diga. Ou instrução geral. Ou instrução geral no caso do missal romano e da liturgia das horas. Instrução geral do missal romano e instrução geral da liturgia das horas. E, portanto, esta introdução, por facto, quem puder, leiam, porque é bom e ajuda a perceber tudo. Depois, então, entramos na liturgia de cada um dos degraus. Primeiro degrau, o rito e admissão de catecúmenos, aquele que vos falei, que já vinha na tradição apostólica. Não é? Ritos iniciais, uma admissão, o diálogo, a primeira adesão, exorcismo e renunciação aos cultos gentílicos. Reparem, isto é para o caso por exemplo, de gente que vem para ser cristão e vem de culturas pagãs e culturas de cultos gentílicos, gente que andou metida em animismos, em cultos de... Há muito cristão que devia ser obrigado a tornar a fazer isso. É como olha quem vai. Andam todos na bruxa, na Imanjá e essas coisas todas, andam para aí tudo. Esta gente precisava toda de ser exorcizada, muitos cristãos, não tenham dúvidas nenhuma. Andam com isso. Ora, no caso, por exemplo, vejam certas regiões da África, certas regiões até da própria América Latina, a Austrália, etc., países, a Ásia, países onde é muito forte, por exemplo, por estas culturas xamânicas e não só, e do África, as pessoas andaram lá metidas, não é? Por lá. Ora, uma das coisas logo a iniciar é rejeitar tudo isso, para que era o que já vinha na tradição apostólica. Depois cá está a assignação na fronte e nos sentidos, ou seja, o invocar o sinal da cruz, o sinal distintivo de um cristão, é-lhes marcado logo ao início do seu caminho. A imposição do nome novo, quando a pessoa, por exemplo, tem um nome que é pagão, no sentido desses cultos, então escolhe o nome cristão. E depois tem os ritos auxiliares. Depois disso, segue-se a introdução dos catecúmenos na igreja. Porquê? Porque esta primeira parte normalmente faz-se à porta da igreja. Ou seja, eles depois disto é que entram na casa onde saiu da igreja. Aí muitas vezes segue-se uma celebração da palavra, leituras e homilia. Pode-se entregar, como vos disse, o Evangelho, a cruz ou uma medalha. Estás a ver? Eu falei-vos da cruz, mas pode ser o Evangelho. Certo? Depois segue-se umas preces pelos catecúmenos, uma oração pelos catecúmenos, oração conclusiva do Presidente e despedida dos catecúmenos. Às vezes a celebração pode ficar aqui. Se há cristãos que estiveram lá, os catecúmenos saem e segue a celebração da Eucaristia. Porque eles, a segunda parte da missa, esses é que não estão. Não? Isso ainda não é para eles. Depois o tempo do catecumenato, tais 2 anos e tal, celebrações da palavra, previstos, exorcismos menores, ou seja, o que é que serve? Por exemplo, nestes 2 anos e tal, os encontros que eles têm com o seu catequista, ou com o seu prior, de formação, de reflexão, etc., terminam sempre, podem terminar, com o tempo da oração, em que o próprio catequista, muitas vezes, pode abençoar aquele catecúmeno. Porquê? Porque não está a fazer nada que ele não tenha recebido. Se ele é batizado, se participa da vida nova em Cristo, ele pode invocar o poder de Deus, que é o mesmo princípio que está, por exemplo, nas famílias, quando os pais abençoam os filhos. Vocês aí não são mais. Ainda se lembram, certamente, e falem com os vossos pais, que eu ainda me lembro da minha mãe, que não se ia deitar sem pedir a benção aos meus pais. E quando no verão íamos para a região de Arganil, e ela visitava o seu padrinho de batismo, nunca se despedíamos sem ela pedir a benção ao padrinho, a sua benção. Porquê? Porque nós, se fomos inseridos em Cristo pelo batismo e temos a vida nova, podemos abençoar e pedir a benção de Deus. Os pais sobre os filhos, ou os pais pedir a benção à mesa sobre os alimentos. Não é preciso estar um padre. Quis-me entender? E os filhos aos pais também? No princípio, sim. Mas é pedir a benção de Deus para os pais. Sim. Na oração a gente pede, não é? Pede
nossos pais, porque sejam abençoados, sim. Já que rezamos por eles, exatamente. Esses já que rezamos, já que foi dito assim um bocado. Não é nesse sentido específico. A África às portas de Lisboa, mas portanto, a convenção é outra missão. Portanto, bênção dos catecúmenos e outros ritos durante este tempo. Depois aparece o rito da eleição, o tal que acontece no primeiro semana da quaresma do último ano. O rito da eleição é a inscrição do nome. É feito numa celebração da palavra da Eucaristia. Há a primeira apresentação dos candidatos, ou seja, daqueles que estão no catecumenato e já fizeram 2 anos e tal. Há a interrogação dos candidatos e dos seus garantes, ou seja, foram fiéis, cumpriram, pá. Sim, então inscreve-se o nome. E depois a admissão e a eleição. Ou seja, o bispo admite-se e diz, a partir de agora, sois eleitos, para receberes o batismo nas próximas solenidades pascais. Depois segue-se as preces, uma oração dos fiéis sobre os eleitos, despedem-se, e se houver Eucaristia, os cristãos que lá ficam, os catecúmenos, agora eleitos, saem. Depois, durante a quaresma, que se chama tempo de purificação e iluminação e os seus ritos, temos os escrutínios e as tradições. Reparem, o esquema dos escrutínios é sempre a oração em silêncio, preces pelos eleitos e o exorcismo. Sempre. Despedida dos eleitos e segue-se a celebração da Eucaristia para os outros. As tradições. Primeira tradição do símbolo, leituras e homilias, a tradição, a passagem, a oração sobre os eleitos, a mesma coisa. Sobre o Pai Nosso, a mesma coisa. Depois há os ritos imediatamente preparatórios. São aqueles que se fazem sábado santo de manhã. Sábado santo de manhã. Ou seja, eles vão ser recebidos, os sacramentos à noite, na vigília pascal, mas sábado santo de manhã, eles têm estes ritos que normalmente também são feitos diante do bispo. Se não está o bispo, fazem diante do Senhor. A reedição do símbolo, o que é que isto quer dizer? Eles dizem o símbolo da fé. Ainda não estão a professar a fé, mas dizem. A reedição do símbolo, como é que se faz? Leituras e homilia, a oração para a reedição do símbolo, eles dizem o símbolo. Depois segue-se o outro rito, que é o rito do Efatá. Também tem uma leitura. E o que é que consiste o rito do Efatá? O bispo faz sinal da cruz na boca e diz Efatá, quer dizer abre-te. E depois, se tiver que haver escolha de nome cristão, fazem então a escolha definitiva e termina isso com a última unção, que é a unção com o óleo dos catecúmenos. No peito. No peito. Sim, sim. Depois então temos o terceiro grau, que é a recepção dos sacramentos da iniciação cristã, que isto faz-se na vigília pascal. E então entremos agora no rito próprio do batismo. Chamo a vossa atenção, vou seguir o esquema, para já, vou seguir o esquema do batismo de uma criança. Não é? Este esquema da vigília pascal, depois vamos a ele. Mas parte deste, e é mais comum. Depois de vermos o esquema, então começamos a perceber que espaço é que isto implica. Não é? Que espaço é que isto implica, arquitetonicamente. Qual é o esquema? Vamos lá. Rapidamente. O rito da iniciação das crianças, no fim de contas, acaba por condensar também alguma coisa do catecumenato. Portanto, rapidamente, como é que está constituído o rito do batismo? O primeiro rito, a primeiro momento, é a recepção. Normalmente, o ritual diz que a recepção deve ser feita à porta da igreja. Para que haja alguma verdade no rito. Claro. Ou seja,
É o rito da recepção daquele que vai ser batizado. Estamos diante de um bebê. E, portanto, o que é dito é que a família e o bebê se congreguem à porta da igreja. E o sacerdote, ou o diácono, vai à porta da igreja. Porquê? Porque vai receber e introduzir dentro do templo aquele que quer ser nosso irmão. E, portanto, no primeiro dia em que ele entra, digamos assim, oficialmente, é acolhido pelo sacerdote e pela comunidade cristã. Este rito, celebrado à porta da igreja, compreende três elementos muito interessantes. O sacerdote chega, claro, saúda as pessoas, mas quando começa o rito, diz, primeira coisa, o nome. Que nome dais ao vosso filho, ou filha? Reparai que o nome não é indiferente. Hein? O nome é algo que nos individualiza. Ou não só uns diante dos outros, mas diante de Deus. E é por isso que se pergunta, a primeira coisa que o sacerdote faz é: que nome dais ao vosso filho? Como um elemento único que individualiza. Perceber que não estamos diante de uma coisa, estamos diante de uma pessoa que é único, que é irrepetível, diante de Deus. Para já não falar da importância do nome na nossa cultura, que está muito esbatida, mas que está bem muito importante em outras culturas. Dar o nome é sinal de senhoria. Reparem os textos do próprio Gênesis. Deus convida Adão a dar um nome a todas as coisas. Dar o nome quer dizer ter ascendência sobre. E dar o nome é conferir muitas vezes uma missão. Vejam a importância do nome em toda a história da salvação. Abraão passou a chamar-se Abraão. O próprio Deus muda-lhe o nome. Ou seja, e portanto o primeiro aspecto é: que nome dais? Por isso é que Deus não dá o nome a Moisés. E tem sido um bocado mal interpretado. Não dá o nome a Moisés. Porque Deus é o Senhor. Não dá no sentido, depois, como é que eu te digo qual é o teu nome? Eu sou, não é? Mas depois parai, chegamos ao Evangelho, Jesus a Pedro diz: és Simão, a chamar-te às Cefas, quer dizer pedra, tem a ver com a missão que dá. Portanto, reparem sempre a importância. Depois um segundo elemento, depois dos pais dizerem António, João, Maria, que vindes pedir. Isto é, que vos traz aqui. E os pais dizem: vimos pedir o batismo, ou a fé, ou a vida eterna. Pode-se ter estas três coisas. Que vindes pedir? O batismo, ou outros dizem a fé. Que vindes pedir para o vosso filho. A pergunta é mesmo assim. E que pedis para o vosso filho? A fé. O batismo. Vindes pedir à Igreja de Deus a fé, o batismo, ou também a vida eterna. Reparem que estas três respostas possíveis são fundamentais para logo o tom de tudo o que é o batismo. A vida eterna. Porquê? Porque a vida eterna começa no batismo, de facto. Nossa filiação divina. Depois o sacerdote diz: queridos pais, pedis o batismo para o vosso filho, deveis educá-lo na fé, para que, observando os mandamentos, ame a Cristo e à Igreja como o Senhor nos ensinou. Estais conscientes disso? Bom, e eles lá dizem que sim. Não, vindos pedir ainda pior. Pedis à Igreja: muita sorte, muito bom. Dinheiro. E o batismo não? A mim só me saiu sorte. Mamãe foi logo: e diz à Igreja de Deus para o vosso filho: sorte! E eu estava na série, isso é na outra colina. A casa da sorte é do lado de lá. E eu disse: pois percebe-se o que era melhor para o seu filho, mas o que se vem pedir é o batismo, é a fé, que é o melhor.
Depois disto, do fundo, ajudar os pais a perceber o que é a importância disto e a sua responsabilidade, estás conscientes do que diz? Sim, está. Perguntamos também os padrinhos. E vós, padrinhos, estáis decididos a ajudar os pais do António, do Miguel, da Maria, nesta sua missão? Ou seja, aceitais ser padrinhos de batismo. Não é ser padrinhos de mais nada. Este é o problema dos padrinhos. É que escolhem os padrinhos não para serem padrinhos da fé e na fé, mas para homenagear uns amigos, para os unir mais a si, para não sei quê, e a questão da fé não aparece. Ora, os padrinhos são padrinhos da fé, não é mais nada. Não é conta bancária, bom, mas aí já não estou a fazer juízo de valor, não quero. Não é? São padrinhos na fé, padrinham na fé. E, portanto, são os garantes que devem acompanhar aquele seu afilhado na fé, na vida da fé. O resto vem por acréscimo. Mas o princípio é a função. E, portanto, interpela os padrinhos. E vós, padrinhos, estáis conscientes e estáis dispostos a ajudar os pais? Sim, estamos, certo? E termina isto, portanto, estas perguntas aos pais e padrinhos, termina com, digamos, o acolhimento que aquele que preside faz ao próprio bebê. E ali fala diretamente para o bebê mesmo. Sente às vezes meses e não percebe nada. João, Maria, António, é com muita alegria que a Igreja de Deus te recebe. Em seu nome eu te assinalo o sinal da cruz. E depois de mim, os teus pais, os teus padrinhos vão também assinalar com o mesmo sinal de Cristo salva. Parem, por aí termina com o sinal da cruz, o acolhimento e o sinal da cruz, ou seja, o sinal distintivo do cristão, que à entrada é logo feito pelo padre, pelos pais e pelos padrinhos da criança, na sua fronte ou na sua cabeça. Mas não é preciso ser na fronte, porque depois os miúditos começam a ver ali muita mão lá à frente e acaba-se o sossego. Portanto, façam na cabeça, porque, principalmente quando eles têm já alguns meses. Quando são pequeninos, a coisa é mais séria. E depois deste rito de recepção, então, convidados a entrar. Convidados a entrar, e aqui, reparem, o sentido de vamos para o batistério, no geral. Isto é um batismo que não é feito na celebração da Eucaristia. Suponhamos. Vamos para o batistério. Reparem, começamos a tirar aqui lações, que é para toda a celebração decorrer num batistério, o batistério tem que ter espaço para isso. Reparem que aquelas pias batismais postas ao fundo da igreja à entrada, às vezes com o bater da porta nas costas de quem lá está, não ajuda a isto. Era outra forma de batizar, de pensar, mas de facto não ajuda. Não é por acaso, chamo a vossa atenção, que o rito batismal na noite da Páscoa e nos primeiros séculos, este esquema que tivemos a ver, era feito no batistério. Mas o batistério era muitas vezes um edifício à parte da igreja. À frente, vejam-se, Florença, Roma, São João de Latrão, o batistério é de lado. Florença, o batistério é em frente à catedral. Em próprio Milão, lá está o batistério, na cripta, onde Santo Agostinho foi batizado, que é por baixo, no sagrado, em frente à catedral. A escavação pode-se ver, é coisa impressionante, não é? Vale a pena ir ali e perceber que Santo Agostinho foi aqui batizado. Lá está a piscina batismal, as pedras, e toda a gente circula por ali. Porquê? Porque era num edifício autónomo, onde se podiam reunir não só os catecumenos que iam ser batizados, os seus garantes, os seus padrinhos, etc, etc. Nós hoje temos, por exemplo, a Idade Média pôs muito, alguma tipo de Idade Média, pôs muito os batisteiros logo à entrada. Porquê? Como o batismo é a entrada na família dos filhos de Deus, etc., fazia-se logo à entrada. Só que muitas vezes é posto ali num canto que não dá espaço celebrativo nenhum.
As indicações que nós hoje temos no concílio é que queriam que o batistério, dizem em parte, que o batistério esteja em relação com o altar. Porquê? Porque aquilo que acontece no batismo e começa em nós no batismo tem um destino. E o destino é o altar, é levar-nos ao altar, à mesa do Senhor. E por isso é que vem essa indicação. Como é que isso arquitetonicamente se faz? Bom, houve algumas experiências que vocês conheceis. No fundo, às vezes é um presbitério mais largo, em que o batistério está em relação com o altar, mas está num nível mais desnivelado, está em diagonal. Enfim, aqui a criatividade, estou convencido que ainda não parou, neste sentido. Há-se ainda encontrar outras formas, outro tipo de relação. Quando o presbitério é amplo e há espaço, a coisa pode ser pensada assim e parece que sai bem. Quando vem... Às vezes, quando é tudo muito apertado... Às vezes ajuda, se calhar, a perceber, por exemplo, o deslocar, né, e a inversão da pia batismal só se fazer o ritmo mesmo da água, não é? Porque depois faz Sim. não há assembleia. O que sucede muitas vezes é assim, quando é o que sucede nestes casos, muitas vezes, do batistério à entrada ou ser uma coisa muito pequenina, é que a celebração continua e vão para uma capela fazê-la e depois, na altura do próprio batismo, vêm ao batistério batizar, derramar água e voltam para onde se encontram. Mas introdução das pessoas, da criança no templo, digamos assim. E vamos para o lugar onde decorre a celebração. Como digo, pode ser no batistério, mas há igrejas que conseguem ter isso minimamente, tem um batistério, às vezes à própria entrada, mas é amplo. É um bocadinho de Nossa Senhora de Fátima, tem ali um bocado de espaço, a igreja de Nossa Senhora de Fátima, o Coração de Jesus também tem ali ao lado, mas dá para fazer uma celebração na igreja do Coração de Jesus. Arroios, não. Não há aqui que seja feita a opção de pôr à entrada? Sim, e depois há outras modalidades, que é por à entrada, por exemplo, a igreja de Moscavide, que é de tempo hoje à entrada logo. E somos na linha dos neocatecumenais, que também vai tudo longe. Os fornelos têm que é uma espécie de piscina, desce. Enfim. O que é certo é que, depois como é que segue o rito? Há uma liturgia da palavra, o Evangelho, leituras, Evangelho, homilia, e depois entramos nos ritos preparatórios. E quais são os ritos preparatórios do batismo? Só para perceber, então, esta primeira parte É à porta. e isto aqui, onde é que deve ser? Logo junto à pia batismal? Onde ocorrer o batismo. Se há espaço na pia batismal, é ideal. Se não há espaço, mais vale reunirmos numa capela, onde estamos sentados, onde O que ouvimos a aconteceu no palavra. batismo dos filhos é que se vai para o altar ou para a meia da Isso. nave e depois se faz uma posição até à pia Isso batismal. mesmo. Isso mesmo. Pode ser. Se o batistério está naquele ângulo da frente, naturalmente a gente está à frente e depois é só olhar o que estamos a ver e acompanhar. É o caso das igrejas construídas atualmente, tem mais isso, que é ao altar, por vezes o ambão aqui, o batistério anda por aqui, pronto, e a Assembleia anda aqui, não é? Bom, aqui não é difícil, porque faz a celebração da palavra, tudo corre aqui, quando chega à altura do batismo, o sacerdote dirige para aqui, a família dirige-se, pais e padrinhos para aqui, e todo o resto está a presenciar e a acompanhar. Não é? Este é ideal, é uma das coisas ideais. A igreja da Ramada acho que é um bom exemplo para ver isso. Sim, mas não só. É para Está a ver. Se temos batistério autónomo, onde cabem as pessoas e tudo isto se pode fazer, ideal também. Quais são os ritos preparatórios? Os ritos preparatórios do batismo começamos pela oração mais intensa, a bênção da água, a unção pré-batismal, a renúncia e profissão de fé,
e depois o próprio batismo. Isso já não é preparatório. Este já não é preparatório. Por isso, tira-se daí. Ou seja, começamos com uma oração mais intensa. Porquê? Porque vamos fazer um tipo de oração de fiéis, em que se pede por criança, por seus pais, por seus padrinhos, por nós todos que aqui estamos, etc. Um ambiente de oração. Depois segue-se a bênção da água quando ela não está benzida. Porque muitas vezes no batistério a água já está benzida, então não é preciso fazer a bênção da água, usamos a água. Quando não está benzida, pode suceder, por exemplo, quando se faz o batismo no altar, não há batistério e há uma salva de prata ou coisa do género, vence essa água. Mas na noite santa da Páscoa vemos lá a bênção da água. Já vamos ver. A bênção da água. Depois segue-se a unção pré-batismal da criança, portanto, um exorcismo menor, no fundo, em que a oração pede a Deus que o Espírito Santo venha sobre ela, que a fortaleça, que a conduza ao batismo, que, digamos, no fundo, é uma unção que pede a última coisa antes do batismo. Depois, no caso das crianças, a renúncia a Satanás e às suas obras, e a profissão de fé. E aqui a Igreja interpela os pais e os padrinhos principalmente, porque são os garantes daquela criança. É por isso que a Igreja o batiza. Porque acredita e confia que aqueles pais e aqueles padrinhos que pedem o batismo para o seu filho, não só vivem a fé e a vão testemunhar aos seus filhos. E, portanto, nesse dia falam os pais. Se é uma criança já de 8, 9 anos, já se pode fazer a pergunta a ela. E daí para a frente. São jovens, são adultos. É eles que se interpelam, não é aos pais nem aos padrinhos. Anunciar a Satanás, às suas obras, às suas pompas. E? Diga. Como pôs como título ritos preparatórios, eu queria fazer uma pequena. Benzer a água já não é rito preparatório. Não, está tirado. Já pertence à celebração do batismo. É? Então temos que mudar aqui. É só porque. É. O benzer a água é uma unção para batismal simples. Antes da renovação da fé. Portanto, é a oração dos fiéis. No batismo, no rito, é feito antes. Primeiro faz-se a benção da água, quando se benza a água. E depois é que é o diálogo com os pais, etc. Isto. Não. Isso já. Já é depois da benção da água. Isso já pertence ao batismo. Sim. Ou seja, tudo isso aí de benzer para a baixo, água, já não é- exceto a unção pré-batismal, porque isso faz parte de cima. Dos ritos preparatórios. Exatamente. Então vai. Mas o esquema está lá, quanto à ordem, eu depois posso dar e ouvir com mais precisão. Seja, a bênção da água entra aqui e depois é que segue a renúncia, a profissão de fé e o batismo. Tá? Vamos ainda para ver, antes de avançar, o texto da bênção da água que temos nos nossos rituais. Vamos lá ver. Está nestas folhas, no verso. Vocês têm aí um esquema de oração que é típico da forma como a Igreja reza na liturgia. E vai, eu depois termino com isto hoje. Já são 7h15, depois já está aí gente que ainda vai para o longe. Vejam, estamos aqui diante de uma oração, como dizia, que é típica da forma como a Igreja reza. E porquê que eu digo isto? Porque é uma oração que faz memória das obras de Deus, isto é, lembra, faz anamnese, faz memória das obras de Deus e pede a Deus que hoje continue a realizá-las na sua Igreja.
Vejam a estrutura da oração. Uma invocação inicial. Senhor nosso Deus, pelo vosso poder invisível, realizais maravilhas nos vossos sacramentos. Ao longo dos tempos, preparaste a água para manifestar a graça do batismo. Esta é a grande invocação inicial, que dá logo o tom. Depois segue-se uma grande, podíamos chamar, anamnese, isto é, um grande memorial das obras de Deus ligadas à água, na história da salvação. E vê do que vem. Logo no princípio do mundo, o vosso Espírito pairava sobre as águas, prefigurando o seu poder de santificar. Parem. Recorda e evoca a criação. Nas águas do dilúvio, deste-nos uma imagem do batismo, sacramento da vida nova, porque as águas significam ao mesmo tempo o fim do pecado e o princípio da santidade. Outro momento da história da salvação, o dilúvio. Aos filhos de Abraão, fizeste atravessar a pé enxuto o mar vermelho, para que esse povo liberto da escravidão fosse a imagem do povo santo dos batizados. O Êxodo. Reparem, 3 acontecimentos da história da salvação do Antigo Testamento, onde o elemento água, nas suas diferentes significações, está presente. Ao início do mundo, o poder de santificar. No dilúvio, a destruição, a limpeza e o princípio da santidade. No Êxodo, a água como lugar da passagem, da libertação, símbolo do outro povo. Se no Êxodo foi só um povo que saiu do Egito e passou a pé enxuto o mar vermelho, nesta água do batismo são todos os povos, todos os homens. Mas não acaba aqui o memorial, não acaba aqui a anamnese. Depois vai fazê-la também do Novo Testamento. E ver. O vosso Filho Jesus Cristo, ao ser batizado por João Batista nas águas do Jordão, recebeu a unção do Espírito Santo, ou seja, o batismo de Jesus. Suspenso na cruz, do seu lado aberto, fez brotar sangue e água, a morte. E depois de ressuscitado, ordenou aos seus discípulos ir e ensinar todos os povos e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O mandato. Assim como evocou 3 momentos da história da salvação do Antigo Testamento, evoca 3 momentos do Novo Testamento. O batismo, a morte de Cristo e o mandato. E depois de fazer esta grande anamnese, como que diz, Senhor, vós que fizestes isto, e fizestes isto, e fizestes isto, e fizestes isto, vem o hoje da liturgia, o ódia, o hoje, a ação sagrada que está agora a acontecer. Olhai agora, Senhor. Olhai agora, para nós que aqui estamos, para a vossa igreja, e dignai-vos abrir para ela a fonte do batismo. Receba esta água pelo Espírito Santo, a graça do vosso Filho unigênito, para que o homem criado à vossa imagem, no sacramento do batismo, seja purificado das velhas impurezas e ressuscite homem novo pela água e pelo Espírito Santo. Ou seja, a Igreja em oração, que somos nós, que ali estamos, depois de recordar a Deus e a nós tudo o que Deus fez, dizemos agora, Senhor, olhai para nós. Repeti agora aqui para nós as maravilhas que fizeste sobre nós. Dai a esta água o poder do Espírito do vosso Filho. E depois esta súplica torna-se insistente e segue-se a epiclese, a invocação do Espírito. Desça sobre esta água, Senhor, por vosso Filho, a virtude do Espírito Santo. Cá está. Ou seja, infundido o vosso Espírito esta água. Reparem que na Vigília Pascal, este momento, esta afirmação, pode ser repetida 3 vezes. O Bispo diz-la 3 vezes, e à medida que a diz,
introduz o círio na água por 3 vezes. Deixa sobre esta água, Senhor, por vosso Filho, a virtude do Espírito Santo. Deixa sobre esta água, por vosso Filho, a virtude. Pode fazê-lo 3 vezes. Os nossos irmãos orientais, por exemplo, não introduzem o círio, introduzem o crucifixo. Nada. E depois da epiclese, segue-se a graça que desta água brota. Para que todos, esta água, porque onde foi invocado o Espírito Santo, para que todos, sepultados com Cristo, na sua morte pelo batismo, com Ele ressuscitem para a vida. E depois a conclusão, por Nosso Senhor Jesus Cristo. Reparem que temos aqui a estrutura orante da Igreja. Porquê? Reparem. Invocação inicial, anamnese, epiclese e conclusão. Dito por outras palavras, mistério, em toda a anamnese, axio, ação, na epiclese, e vita, para que todos os que sepultados com Cristo na sua morte, ou seja, o mistério que celebramos, que se torna a ação agora na Igreja celebrante e que se repercute na vida. Mistério, a ação e vida. Estou a ser claro? Estou? E reparem que a estrutura das orações cristãs tem estes 3 elementos. Mistério, ação e vida. Ou começamos por iniciar o mistério que estamos a celebrar e depois dizemos, Senhor, repetiu hoje a ação sagrada, a ação litúrgica, para que ele se depois prolongue na vida. E esta é a estrutura. Mistério, axio, vita. Mistério quer dizer... Mistério é... aquilo que aconteceu, é isso? E é o que estamos a celebrar. Que vamos tornar presente. É o mistério. Sacramental, não é? Que é ser... Esse mistério que nós invocamos, da salvação, da Páscoa, agora torna-se real para nós, que é essa oração, e depois se traduz na vida, se prolonga na vida. Reparem que é interessante, porque a última exortação apostólica que o Papa Bento XVI escreveu, no sacramento, não, a penúltima, o Sacramento Caritatis, que era sobre a Eucaristia, ele lá tem a estrutura do documento, lá está. O mistério, a ação e a vida. O mistério é o mistério da Eucaristia. O que é que a Igreja faz? A teologia, o mistério. A ação é a celebração. E a vida é o prolongar desse mistério celebrado na vida do cristão, no dia a dia. Está claro? Reparem só, e com isto termino mesmo. Desta oração, vocês tirais daqui todo um conjunto de iconografia, por exemplo, para os batistérios. Todo um conjunto de iconografia. As águas primordiais, as águas do dilúvio, a passagem do Mar Vermelho, e depois ainda podíamos acrescentar, que aparece nas catequeses de batismais dos padres da Igreja, outras tipologias do batismo, Jonas, a água do monte do rochedo de Horebe, O veado que anseia pelas águas vivas, o veado que anseia pelas águas vivas, uma série delas. Isto do Antigo Testamento, porque do Novo Testamento cá tem o batismo de Cristo, a água que jorra do lado de Cristo, na cruz, o mandamento, enfim. Reparem que depois, quando vocês começarem a estudar, ou se virem muitos batistérios, veem que esta é a iconografia que aparece neles. Claro que muitos têm isto tudo, então vocês vejam quem conhece o batistério de Siena. Siena não, Florença. Aquilo no teto começa pelos dias da criação todos. Depois vem a história da salvação toda, Abraão, Moisés, e até chegar a Cristo. E aquilo é a história da salvação toda ali em arte. Para, no fundo, dizer que aquela pia batismal é onde se renova tudo isto que o Senhor já fez e continua hoje a fazer. Fiz-me entender?
Amanhã acabamos o batismo, temos que avançar e entramos na Eucaristia. Temos muito para falar. Está bom? Tinha que estar a falar.